Olá, alunos do STHG. Aqui quem fala é o pastor e professor William Cabral. A nossa matéria é Epístolas Paulinas e hoje nós vamos fazer menção à carta de Fílemon, tá certo? A Epístola de Fílemon é a mais curta das epístolas que Paulo escreveu, sendo composta por apenas 335 palavrinhas no grego original. Nas listas mais antigas sobre o conjunto da obra paulina, a carta de Fílemon está presente, desde o século IV, né? Infelizmente surgiram algumas objeções nesse mesmo século sobre a epístola, não no que diz respeito à sua autenticidade. Então não tinha dúvida nenhuma de que tinha sido Paulo que a havia escrito, mas foi alegada uma trivialidade no seu conteúdo. Entretanto, a maior parte dos cristãos tem conseguido avaliar corretamente essa carta, reconhecendo nela a grande importância que possui, a sua autoridade como divinamente inspirada, bem como as lições práticas que podemos tirar desta. Ou seja, nós vamos estudar uma das menores epístolas, mas que tem um conteúdo muito vasto e muito rico para nosso aprendizado, sobretudo na questão social. E nós vamos entender alguns pontos e vamos comentar aqui com vocês. Essa é a nossa aula de Epístolas Paulinas desta semana. Vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma vez nos reunir em Cristo. Senhor, abre o nosso entendimento racional e nos dá a iluminação necessária, Pai, para compreendermos tudo aquilo que Tu queres aplicar aos nossos corações. Isso dito, Senhor, quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome o primeiro lugar nessa aula e faça conforme a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá, então? Vou fazer a leitura aqui do prefácio da Bíblia Plenitude. O autor é o apóstolo São Paulo. A data é a década de 60 da nossa era, tá? De 60 até 64. O tema é o amor fraternal, o amor entre irmãos. A palavra-chave é irmão, tá? Então, vou falar sobre os antecedentes. Essa carta é um apelo pessoal do apóstolo São Paulo a Fílemon, um cristão rico e dono de escravos. Parece que Fílemon tinha se convertido sobre o ministério de Paulo, conforme nós vamos ver no versículo 19, que morava em Colossos e que a igreja colossense se reunia em sua casa. Onésimo, um de seus escravos, tinha fugido para Roma, aparentemente depois de danificar ou roubar a propriedade do mestre, conforme os versículos 11 e 18 do capítulo 1. Em Roma, Onésimo entrou em contato com um preso chamado Paulo, o nosso apóstolo Paulo, que o levou a Cristo. Isso vai acontecer no versículo 10. O apóstolo São Paulo escreveu para a igreja em Colossos e, evidentemente, ele incluiu essa carta a favor de Onésimo. Tíquico e Onésimo aparentemente entregaram as duas cartas. O relacionamento próximo entre Paulo e Fílemon é evidenciado através das suas orações mútuas. Capítulo 4 e verso 22, nós vamos ver isso. E de uma hospitalidade de portas abertas. Amor, confiança e respeito caracterizavam a amizade deles. A escravidão era uma realidade econômica e social aceita no mundo antigo, sobretudo no mundo romano. Um escravo era propriedade de seu mestre e não tinha direitos, de acordo com a lei romana. Os escravos fugitivos poderiam ser severamente punidos ou até mesmo condenados à morte. As revoltas dos escravos no século I resultaram em proprietários temerosos e suspeitos, mesmo a igreja primitiva não tendo atacado diretamente a instituição da escravidão. Ela reorganizou o relacionamento entre o mestre e os escravos. Ambos eram iguais perante a Deus. Lá em Gálatas 3:28, nós vamos ter essa comprovação. E ambos eram responsáveis por seus comportamentos, conforme Efésios 6, do versículo 5 ao versículo 9. Então a igreja, ela não se posiciona diretamente, mas ela dá ali um azimuth, ela dá um norte para que eles possam viver em Cristo. Paulo escreveu essa carta durante sua primeira prisão romana por volta de 61 d.C., e ele desejava uma verdadeira reconciliação cristã entre o proprietário de escravo lesado e o escravo que haveria de ser perdoado. Paulo, com delicadeza, mas com urgência, intercedeu pelo escravo Onésimo e expressou total confiança de que a fé e o amor de Fílemon, que é o senhor dos escravos, resultaria na restauração dessa comunhão. A meta principal de Paulo nessa epístola era ver Fílemon abraçar livremente o fugitivo Onésimo como um irmão em Cristo. E ele também expressou alegria com o ministério de Fílemon e o estimulou a continuar. O apóstolo deixou claro o seu desejo para que Onésimo ficasse com ele, mas insistiu antes na sua reconciliação. As características dessa epístola.
Mesmo sendo a mais curta, como eu já falei, Fílemon é uma profunda revelação de Cristo operando na vida de Paulo e daqueles à sua volta. O tom é de amizade, calorosa e pessoal, ao invés de autoridade apostólica. E ele revela como Paulo endereçou, com educação, porém firmeza, o assunto central da vida cristã, isto é, o amor através do perdão. Em uma situação muito sensível, apresenta a persuasão de Paulo posta em ação para reconciliar o escravo e o seu senhor. A epístola é uma expressão autêntica dos verdadeiros relacionamentos cristãos em seu conteúdo. Depois de agradecer pessoalmente a Fílemon e seus companheiros crentes, Paulo expressa ação de graças por seu amor e fé em relação a Cristo e aos seus companheiros crentes. O amor fraternal normalmente exige graça e misericórdias práticas, e Paulo logo chega a esse tópico. Ele explica a conversão de Onésimo e o novo valor do escravo no ministério e família de Jesus Cristo. Essa transformação, junto com profunda amizade de Paulo com os dois homens, é a base de um novo começo desse relacionamento. Não se trata de um apelo superficial de Paulo, não, pois ele preenche um cheque em branco em nome de Onésimo para qualquer dívidas a pagar. Ele faz essa petição já sabendo que o amor e o caráter de Fílemon prevalecerão. Como ele conclui, as pessoas podem ver a unidade do Espírito Santo entre todos os santos envolvidos, e isso é fundamental nessa epístola. A sua aplicação pessoal consiste que essa obra apresenta o incrível poder de Cristo ao trazer a cura, vidas quebrantadas, inclui reunião pessoal entre Jesus Cristo e o pecador fugitivo, bem como a maravilhosa restauração de dois crentes que foram anteriormente separados por uma lacuna imensa, tanto social quanto ética. Mas, queridos, Fílemon é desafiador a mostrar o mesmo perdão incondicional que ele recebeu através da graça e do amor de Jesus, e a oferta de Paulo em pagar uma dívida que não era sua, em nome de um escravo arrependido, e é um quadro muito claro da obra do Calvário, da obra do Cristo no Calvário. A intercessão de Paulo é, além disso, análoga à intercessão contínua de Cristo junto ao Pai em nosso nome. Paulo está sendo ali um intercessor, um paráclitos. Ele está sendo ali realmente uma pessoa que está se colocando à disposição para pagar qualquer coisa que esteja relacionada à dívida do escravo com seu patrão. Mesmo que não mencionado especificamente em Fílemon, o Espírito Santo foi definitivamente ativo no ministério de Paulo e na vida da igreja. É o Espírito Santo que batiza todos os crentes, seja escravos ou livres no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 13. E Paulo aplica essa verdade à vida de Fílemon e de Onésimo. O amor é fruto do Espírito e fica evidente em toda a carta. Ou seja, queridos, é uma carta vasta, rica e que nos traz muitas informações necessárias para a nossa vida cristã cotidiana. Vamos então aos slides. A epístola de Paulo a Fílemon é a mais breve e provavelmente a mais íntima de todas as epístolas do apóstolo. Ela é uma epístola pessoal. Nela é possível perceber a compaixão, o senso de humor, a percepção de Paulo, além de princípios importantíssimos sobre o relacionamento e o perdão. Porque perdoar, conforme diz Sérgio Lopes na letra da sua música, é muito mais do que estender a mão e dizer eu te perdoo. É uma coisa que precisa sair do seu coração, que precisa sair de dentro de você. Porque não pode você perdoar o seu irmão e continuar com mágoas. O grupo são epístolas paulinas, tá? O autor é Paulo, a data, como eu falei, década de 60 da nossa era cristã, provavelmente entre 58 e 62 ela se situa. O local é a prisão, em Éfeso ou em Roma, nós não sabemos. O alvo da epístola é Fílemon, cujo nome significa útil. O versículo-chave em Fílemon 16, 17 e a expressão-chave, que é o perdão, ficam evidentes. A carta lida com a prática da escravidão, porque Fílemon era um proprietário de escravos que também hospedavam a igreja em sua casa. Durante o tempo do ministério de Paulo em Éfeso, Fílemon tinha provavelmente viajado para a cidade e, ao escutar a pregação de Paulo, converteu seu cristianismo. O escravo Onésimo roubou o seu senhor, que era Fílemon, e fugiu, dirigindo-se provavelmente a Roma e chegando até Paulo. Onésimo ainda era propriedade de Fílemon e Paulo escreveu para suavizar o seu regresso junto ao seu mestre. O que Paulo queria era que Fílemon aceitasse Onésimo
como um irmão em Cristo e não meramente como um escravo. Mais uma vez, fica evidente que a igreja não se posicionava diretamente na questão da escravatura, mas ela trazia ali um patamar de irmandade entre servos e os seus senhores. O esboço é muito simples. Trata-se de uma saudação de gratidão, trata-se de uma intercessão, uma petição por Onésimo, e na conclusão a promessa a Fílemo, tá? O tema principal é perdão e aceitação na igreja de quem quer que seja escravo ou seja livre, seja senhor ou seja escravo. Os principais personagens dessa epístola: Paulo, que escreveu intercedendo por Onésimo, para que Fílemo o perdoasse e o aceitasse como irmãos. Isso fica evidente no capítulo 1 e verso 25. Fílemo, que é um membro proeminente da igreja em Colossos, o antigo senhor de Onésimo, que seria transformado no irmão, lá no capítulo 1 e verso 25 ainda, e Onésimo, que é um escravo foragido de Fílemo. Ele tornou-se cristão depois de conhecer Paulo em Roma. Vamos fazer a leitura do capítulo 1 para nós entendermos então essas verdades. Epístola de Paulo a Fílemo, capítulo 1. Capítulo único, melhor dizendo, né? Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Fílemo, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Aqui já nos primeiros versículos, Paulo faz aqui uma saudação e dá ação de graças pela vida de Fílemo. Note que Paulo era prisioneiro de Jesus Cristo. Quando ele usa esse termo é porque ele estava em prisão. Mas ele não era prisioneiro da prisão em si. Ele estava ali pela causa de Cristo e não somente pela prisão, como nós vimos nas outras epístolas, tá? Então são esses os personagens. O caráter de Deus fica evidenciado porque Deus é perdoador e também é imparcial. Isso fica evidente nos versículos 16 e 17, que diz assim: não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Então Deus é perdoador e é imparcial. Tanto fazia Fílemo estar recebendo a Paulo, como está recebendo a Onésimo. Tratava-o com hospitalidade, que é típico de todo cristão. O contexto é que Paulo não queria que Onésimo o ajudasse no ministério, sem ter antes a permissão do seu senhor, sem ter resolvido a sua situação com o seu senhor, né? Antes a permissão do seu senhor, enviando Onésimo de volta. Paulo queria evitar a punição cruel ao escravo foragido que a lei romana ditava, que poderia chegar até a morte. Queria conciliar Fílemo a Onésimo sem lhe negar a falta cometida. Ou seja, Paulo não foi ser um defensor ferrenho de que Onésimo havia feito certo, não. Paulo reconheceu junto a Fílemo que Onésimo havia errado, mas que ele precisava perdoar e recebê-lo como irmão, tendo em vista que havia uma transformação no seu caráter, partindo de dentro para fora. Obra essa que o Espírito Santo promove em nossas vidas, chamada de regeneração. Justificação, regeneração. Uma nova natureza havia sido formada naquele escravo, e agora ele estava servindo a Deus, e Paulo precisava usá-lo no seu ministério. Logo, Paulo queria resolver toda e qualquer pendência para que ele pudesse estar com a sua vida no altar, o termo que a gente usa naturalmente, vida no altar. E Paulo queria que Onésimo estivesse com a sua vida no altar, e para isso ele precisava se reconciliar com Fílemo, o qual ele estava em dívida.
Ok, meus amados, esse é o contexto. Uma outra coisa do contexto é que Paulo, agora ele cria uma estratégia. Como é que eu vou fazer isso? Iluminado pelo Espírito Santo, Paulo escreve de tal modo que seria muito difícil Fílemo recusar atendê-lo. Ele usa de sabedoria, que lhe é peculiar. Ele não ordena com autoridade apostólica. Ele poderia chegar, olha, sou apóstolo e você é membro da igreja, então você vai recebê-lo. Não. Ele prefere rogar como um íntimo e querido amigo que ele era, para assegurar o seu fim, levar o caso ao conhecimento da igreja em Colossos e recomendar Onésimo à igreja de lá, conforme Colossenses capítulo 4 e verso 9. Então, queridos, Paulo ele usa de uma sabedoria dada por Deus e da iluminação do Espírito Santo para fazer uma carta íntima a um amigo seu, lhe pedindo um favor e assinando um cheque em branco, dizendo, olha, o que precisar fazer, o que precisar pagar, eu assumo a dívida. Ou seja, colocando Fílemo aí exatamente numa situação em que ele estava fazendo não por Onésimo, mas estava fazendo por todos os cristãos, por toda a igreja, pela causa de Cristo. Paulo não queria que Onésimo ajudasse no ministério sem ter antes a permissão do seu senhor. E ele envia então Onésimo. Eu estou voltando um pouquinho para que a gente possa entender. Queridos, o que mais acontece hoje são as pessoas colocando gente no ministério. Isso é uma questão que eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão de liderança. Colocar a pessoa no ministério sem saber os antecedentes, sem ter uma carta de recomendação, muitas vezes por particularidades. Eu sei, nosso coração, nossa iluminação, o Espírito Santo, o discernimento que Deus nos deu, é importante, é peremptório, é decisivo quando você vai chamar alguém para o ministério, mas é importante também saber dos antecedentes. Você está vindo de onde, querido? Como é que foi a sua conduta na outra igreja que você estava? Você tem uma carta de recomendação do seu pastor? Me envie o número dele para que eu possa conversar com ele e saber se tem alguma pendência sua, porque nós somos um ministério sério e queremos dar o nosso melhor para Jesus. Então, portanto, faz-se mister que existem algumas particularidades administrativas, eu vou colocar assim, antes de receber as pessoas no seu ministério. O conteúdo dessa epístola é resumido, porém é muito vasto em relação ao conhecimento. A escravatura era uma condução social presente naquela época, tanto no contexto do Antigo Testamento como no Novo. Obviamente Deus nunca estimulou essa prática, mas instruiu a lidar com tal realidade. Lá em Deuteronômio 15, versículos do 12 ao 18, nós vamos ver essa regra, como se lidar com os escravos. Em suas cartas, Paulo e Pedro tocaram nesse assunto, mencionando o comportamento cristão correto para os senhores de escravos crentes, como também para os outros escravos. Está lá as referências aí. O princípio do perdão é vastamente colocado nessa carta. Tá? A Epístola de Fílemon contém todos os elementos do perdão. Primeiro, ela mostra a ofensa do escravo, a compaixão que deve ser usada pelo seu senhor, assim como Deus usa, a intercessão que Paulo faz em relação a esse problema, a substituição da dívida quando Paulo requer para ele as dívidas do escravo, uma restauração completa em aceitá-lo novamente na igreja e a elevação para nossas novas relações e novos relacionamentos. Desta feita, Onésimo é o ofensor, Paulo é o intermediário e Fílemon é o ofendido. Mas Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus é o agente desta reconciliação. Amém, queridos? Esse é o princípio do perdão que é exposto aqui e que merece um capítulo especial naquele nosso fórum que vai acontecer depois que nós passarmos essa videoaula para vocês. Outros princípios na epístola: intercessão pelos crentes, testemunho de uma vida de fé e amor, liberdade entre os cristãos, produção de filhos na fé, perdão dos ofensores, acolhimento dos irmãos em Cristo, tudo isso e mais. Responsabilidade por um novo convertido, restituição por parte do arrependimento e hospitalidade para com os nossos irmãos. Vamos fazer a leitura desses termos aqui? Vamos lá. Intercessão pelos crentes. Versículos do 4, 6, 7 e 22. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha Paulo intercedendo aí. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. E já no 22,
e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações, olha a intercessão aí, vindo agora da parte de Fílemon, pelas vossas orações, hei de ser concedido. Né? O testemunho de uma vida de fé e de amor é evidente. Ouvindo a tua caridade, no versículo 5, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, Paulo enaltece esse princípio e esse testemunho de fé de Fílemon. Liberdade entre os cristãos, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. A liberdade dele dizer um não para Paulo ficou evidente. Ele não está falando com poder apostólico. Produção de filhos na fé, no versículo 10. Peço-te por meu irmão Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Mesmo Paulo preso, ele estava cumprindo a ordem de evangelizar, de trazer as boas novas de grande alegria. E não foi só o escravo Onésimo que foi ali alcançado pelo ministério de Paulo enquanto ele estava preso. Numa instância espiritual, todos nós, nas prisões de Paulo, nós fomos também resgatados por esse testemunho de que ele, mesmo estando em prisões, ele era feliz pela causa de Cristo. Ele padecia e tinha as marcas de Cristo por causa do Evangelho. Isso cria em nós um coração sensível às coisas de Deus para entendermos, conforme diz em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Perdão aos ofensores, versículos 12 e 18. Tu torna a recebê-lo como ao meu coração, ou seja, recebe ele como tu estivesse recebendo a mim. E o versículo 18, que diz assim: e se te fez algum dano ou teve alguma coisa, põe isso na minha conta, eu assumo por ele. Perdão aos ofensores. Acolhimento dos irmãos em Cristo, versos 13 e verso 17. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Note que Paulo chama essas prisões em prisões do Evangelho, ou seja, é um momento em que ele tem particular atenção em evangelizar dentro das cadeias. E no versículo 17, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Além disso, fica evidente também uma responsabilidade por um novo convertido. Se te fez algum dano ou teve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, e eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Ou seja, tinha sido ele que tinha ganho Fílemon para Cristo. Tinha sido ele que tinha ganho Onésimo para Cristo. Ambos eram filhos na fé de Paulo. Então, portanto, eles precisavam estar em unidade, não apenas só em união, como eu falei numa das aulas, para que eles tivessem o mesmo pensamento e o mesmo foco, que era o crescimento da igreja do Senhor. E no versículo 22, a hospitalidade para com os irmãos é outro propósito e fica evidente, porque ele diz assim: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Uma curiosidade no versículo 11 é que o apóstolo faz um jogo interessante de palavras ao usar o termo akirrestos, que é inútil, em oposição a eukirestos, que é útil, sendo segundo precisamente o significado do nome Onésimo. Onésimo significava útil, ou seja, alguém fácil de ser usado, ou simplesmente alguém que tinha grande utilidade, sobretudo no ministério de Paulo, nas prisões, que ele chama de prisões do Evangelho. Então, esse escravo não era uma pessoa qualquer, era alguém que se dedicava, era alguém útil à obra do Senhor, e por isso tudo motivou o coração de Paulo a tomar o seu lugar. Isso, na analogia rápida, nós vamos ver que quando nós somos úteis na obra do Senhor, a nossa obra tem um galardão nos céus, não é verdade? O perdão que o crente encontra em Cristo é lindamente retratado por analogia em Fílemon. Isso mesmo.
Onésimo era culpado de grande ofensa, não havia dúvida nisso. Ele induziu o amor de Paulo a interceder ao seu favor, assim como nós induzimos o Espírito Santo a interceder por nós. Paulo coloca de lado os seus direitos, assim como Cristo colocou na cruz, e se põe ali como sacrifício, substitutivo de Onésimo a assumir sua dívida. Assina um cheque em branco. Assim como Cristo um dia na cruz do Calvário, ao derramar todo o seu sangue, assinou um cheque em branco também por nós outros. Paulo ali se coloca na posição. Paulo ali se coloca na brecha. Paulo ali se coloca na cruz de Cristo. Por amor àquele escravo que ele havia conhecido em suas prisões. Por um ato gracioso de fé, Fílemon, Onésimo, é restaurado e colocado numa nova relação, num novo relacionamento. Nessa analogia, somos como Onésimos escravos. A defesa de Paulo perante Fílemon é um paralelo à obra mediadora de Cristo na presença do Pai, e Onésimo foi condenado pela lei, porém estava sendo salvo pela graça do apóstolo Paulo, que havia ali se colocado em seu lugar, assim como nós somos salvos pela graça de Cristo, que se colocou na cruz do madeiro em nosso lugar. A canonicidade de Fílemon é inquestionável. É presente nos cânones de Marcião, no cânon muratoriano, aceita por Tertuliano, citada como texto oficial por Orígenes e fortemente defendida por Jerônimo e por João Crisóstomo. Ou seja, os pais da igreja aceitaram a canonicidade de Fílemon de uma forma inequívoca, inquestionável. Na prática, além de todos os pregadores cristãos deverem reconhecer que terão que prestar contas a Deus pelo tratamento daqueles que trabalham para eles, né? Ele também quer que os seus empregados sejam cristãos ou não. Esses líderes devem ser justos e imparciais ao liderar seus funcionários, conforme Colossenses 4 e verso de número 1. Então, na prática, tá? Todos os empregadores cristãos devem reconhecer que terão que prestar contas a Deus pelo tratamento que está fazendo com seus funcionários, com seus liderados. Eu falaria líderes, não empregadores, mas líderes. Todo líder vai prestar conta do tratamento que ele faz com aqueles que lhe são subordinados, seja na hierarquia militar, seja na parte eclesiástica, ou seja na administrativa das empresas. Todos prestarão contas, porque nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus e devemos buscar ser justos, não porque somos bonzinhos, mas porque devemos seguir o exemplo de Cristo, aquele que nos justificou na cruz. Empregadores, líderes políticos, executivos de corporação, pais e mães de famílias podem seguir o princípio de ensinamento de Paulo ao tratar os funcionários cristãos, companheiros de trabalho, membros da família como membros do corpo de Cristo. Os cristãos na sociedade moderna não devem ver ajudantes como instrumentos para ajudá-los a alcançar suas ambições, não. Mas devem vê-los como irmãos e irmãs em Cristo, que devem receber um tratamento sempre amável, cordial e, acima de tudo, justo. Você tem que praticar a empatia, você tem que se colocar no lugar das pessoas para saber, será que eu gostaria se alguém me tratasse dessa forma? Uma coisa que eu uso muito, porque trabalhei muito tempo na parte administrativa de empresas, é a questão do elogiar em público e chamar a atenção em particular. Isso faz toda a diferença. Quando a pessoa merece um elogio, seja elogiado em público. Eu não tenho problema nenhum em elogiar alguém publicamente. Tá? Sei que muitas vezes esse elogio pode até subir a cabeça, mas se a pessoa for um cristão verdadeiro, esse elogio não vai subir a cabeça, porque ele sabe que tudo aquilo que ele tem e tudo aquilo que ele é, depende única e exclusivamente da misericórdia de Deus em sua vida, da graça que lhe alcançou. Tá? Então, devemos chamar a atenção particularmente em qualquer situação e elogiar publicamente, no que vai dar uma motivação a mais para aquela pessoa na parte administrativa. Onésimo, bispo da igreja de Éfeso, Inácio em seu caminho a Roma para ser morto como mártir, escreveu à igreja em Éfeso: o nome de Deus, portanto, eu recebi sua numerosa congregação da pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está nas palavras. Minha oração é que vocês amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desse, vocês o mereceram. Toda
nação tem um líder que merece. Toda igreja tem um pastor que merece. Onésimo, aparentemente, segundo Inácio, tornou-se bispo, tá? Tornou-se bispo e dessa igreja maravilhosa em Éfeso. E que bênção, né? Ou seja, Paulo o admoestou num determinado momento da sua vida e agora ele está colhendo tudo aquilo que ele plantou de uma forma maravilhosa, porque ele tornou-se ali um líder da igreja. Líder esse que fica evidenciado o seu amor, né, e a sua comunhão. Um homem cujo amor está nas palavras. A oração de Inácio é que todos aqueles da igreja de Éfeso amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como Onésimo. Onésimo, depois que perdoou, Onésimo, depois de perdoado por Fílemo, ele tornou-se ali um exemplo para toda a cristandade. E nós ficamos felizes por esse final, por isso que Deus fez, tá? Nós vamos debater ainda um pouco mais a respeito disso no nosso fórum, mas já quero dizer a vocês, Onésimo, bispo da igreja em Éfeso, por que não? Afinal de contas, aquele que Deus perdoa, esse não há dolo contra ele. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Espero vocês no nosso fórum daqui a alguns minutos e eu já estarei lá esperando para juntos conversarmos a respeito de alguns pontos dessa epístola maravilhosa que é a epístola de Paulo a Fílemon. Inácio, em seu caminho a Roma para ser morto como mártir, escreveu à igreja em Éfeso: o nome de Deus, portanto, eu recebi sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está nas palavras. A minha oração é que vocês o amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desse. Vocês merecem um bispo que era escravo e transformou-se em livre e pastor de uma grande igreja. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sou o pastor William Cabral, do STHG, e essa foi mais uma aula de Epístolas Paulinas, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor.